João 15. O Evangelho de João, capítulo 15, hein? Então, da outra vez, no capítulo 14, a gente viu o quanto o Senhor insistia para falar que a gente precisava acreditar que Ele estava no Pai e que o Pai estava nele. O capítulo 15 agora, ele vai enfatizando que Ele está em nós e que nós estamos nele. Ele está complementando, na verdade, essa história de número de capítulos não existe no texto original. Não tem essa separação em capítulos. Então a gente tem que imaginar que um segue o outro, é o mesmo texto, hein? Não tem separação assim evidente, como a gente vê na palavra, nas Bíblias de hoje, quer dizer. Certo? Então ele continua aqui, Jesus, no capítulo 15, então, falando assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. O que a gente tem que entender quando ele fala eu sou a videira, ele é a vida, hein? O pai, ele é a igreja. Na verdade, a videira é a igreja, porque Jesus é a cabeça da igreja, hein? O pai, ele é o proprietário da igreja, hein? Da videira, do Senhor, é da videira, é da igreja. Se ele é Cristo, a videira, e nós somos a igreja, então Deus é proprietário de tudo isso, hein? E nós pertencemos, então, não somente a Jesus, mas a Deus, hein? Como ele fala, eu sou a videira verdadeira, a verdadeira igreja. Falando de igreja, corpo de Cristo, hein? E meu pai é o lavrador, o proprietário. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Olha como é interessante isso. A gente pensa, quando a gente lê rápido, todo ramo que não está em mim, ele corta. Agora vamos ver, mas o próximo, todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Ele falou, todo ramo que estando em mim e não dá fruto, ele corta. Então não é só todo ramo que não está nele, hein? É todo ramo que também está nele, mas que não dá fruto, ele vai cortar. Todo ramo que dá fruto, ele ainda poda. O que é podar Por que a gente poda um ramo que dá fruto? Para dar mais frutos, hein? Ele faz isso com a gente. Quando a gente corta uma árvore, ela pode sangrar, ela pode... Machuca, né? Não é? Mas é para o bem. É necessário. É para o bem, né? É o mal que vem para o bem, como a gente fala, porque tem que podar o que está sobrando para fortalecer o que tem. Então, a gente, às vezes, precisa ser podado pela palavra, hein? Então, porque a palavra ela não só agrada as pessoas, ela não só nos agrada, ela vai nos moldando, ela vai nos direcionando, e nos brecando quando a gente faz a coisa ruim. Essa aqui, ela nos poda, hein? Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Você vê como ele fala, lá ele se endereça aos apóstolos que estão junto com ele, os discípulos. Ele fala, mas vocês, então já foram limpos agora. Por quê? Porque eu estou com vocês, eu estou lhes ensinando. Então vocês já não são mais comparáveis aos demais, aos outros. Não, vocês já foram ensinados, então vocês já foram podados, de uma certa forma, hein? Pela mensagem, pela palavra que eu lhes dei. Então, aqui ele está confirmando que é a palavra que está podando, é a palavra que está nos direcionando, ensinando e nos permite dar mais frutos, hein? Permaneçam agora em mim e eu permanecerei em vocês. Então a gente tem que permanecer em Cristo, é permanecer na nossa fé, hein? Porque tem muita gente que fala, não, eu sou cristão, tá bom. Mas na verdade eles não permanecem em fé, eles não acreditam mais, eles não oram mais,
Eles não fazem mais nada. Eles simplesmente se converteram, talvez até se batizaram, mas isso não é permanecer. Se a gente perde a fé, se a gente perde o poder da oração, a gente não permanece nele, não. Né? Então, o que ele está falando? Se vocês começam a perder a sua fé, eu também não vou mais permanecer com vocês. Isso depende da gente, não depende dele. Né? Depende da gente permanecer nele para que ele permaneça com a gente. Pois assim, por quê? Ele está explicando agora. Pois assim, como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. E realmente a gente não pode dar fruto nenhum se a gente não está em Cristo. Estar em Cristo é fazer parte do corpo, hein? Porque sempre a gente vai ver que Cristo ele não salva a gente individualmente. Claro que a gente é salvo individualmente pelo nosso arrependimento e tudo. Esse é o primeiro passo. Mas depois, o que ele se endereça a quem? Ele é a cabeça de quem? Ele é a cabeça da igreja. Ele não é a cabeça do Elias, a cabeça da Miriam, a cabeça minha. Não. Ele é a cabeça da igreja. Quando estou falando da igreja, é o corpo de Cristo. Não a igreja, um pastor ou alguém assim, né? Então, aí permanecer nele também é permanecer ligado ao corpo de Cristo. Porque ele usa o exemplo do ramo com a videira, né? E Paulo, ele usa o exemplo do membro com o corpo. Então, eu acho essa ilustração do apóstolo Paulo até muito realista, porque ela é mais realista para a gente, né? A gente pode pensar, se tem um membro que o corpo fora do corpo, ele vai morrer. Né? Ele não pode subsistir. Então, se eu sou a videira, no versículo 5, né? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, novamente ele vai repetindo isso. A gente precisa permanecer nele. E eu nele produzo muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Então, quem acha que no mundo tem soluções, não, porque esse aqui vai me ajudar para fazer isso, aquela coisa vai me ajudar nisso. Não tem como fazer nada, só coisas do mundo. Agora, para salvação, para coisas espirituais, não tem como se salvar espiritualmente sem Jesus. Isso é impossível, hein? Eu vou reler essa passagem. Versículo 5. Se eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem. Não é que não poderão, talvez. Não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora. Você já imaginou? Como um ramo imprestável. Imprestável quer dizer impróprio e seco. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. É isso comparado, então, já que ele fala que os ramos são as pessoas, imagine todas as pessoas que não permaneceram neles, são ajuntados, hein? Ajuntado num monte aqui, que seria, que a gente já viu em outras passagens, que é o Sheol, o lugar onde tem o lugar dos mortos, né? Quer dizer, o Sheol, eles são ajuntados lá, porque não permaneceram em Cristo, até o julgamento. A gente que permaneceu em Cristo, a gente vai, quando Cristo vai ressuscitar todos esses montes de mortos, vai levar eles da terra para ser julgado, a gente vai julgá-los junto com Cristo. Então, imagina a gente ou as pessoas serem amontoadas lá nesse Sheol, longe de Cristo, esperando um julgamento. Isso deve ser a coisa mais terrível. Sabendo que já não vai... Porque eu imagino, todos que estão lá, eles já estão sabendo. Eles estão só esperando. É como um monte de galho estão esperando ser queimados e ser julgados. Porque não há mais esperança para eles, né? Não há missa do sétimo dia, não há nada. O purgatório, a gente vai aqui, que não existe.
esse lugar que, sei lá, que a gente poderia talvez orar para a morte, isso não tem. Então eles são amontoados, e qual o destino deles? A queima, hein? É o inferno. Aí ele fala, mas se vocês permanecerem, ou seja, em minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muito fruto, trazem grande glória para meu Pai e demonstram, é uma demonstração, um testemunho que são meus discípulos de verdade. Vamos ler em Gálatas, porque para entender bem, vamos ler em Gálatas 5, versículo 18 a 24. Porque ele fala aqui, mas se vocês permanecem em minhas palavras, em vocês, pedirão o que quiserem, mas se as palavras permanecem nele, hein? A gente pedirá o que a gente quiser. 5, 18 a 24. Só para mostrar que a gente precisa de permanecer na palavra para pedir as coisas conforme a palavra. É exatamente o que a gente... Esses dois versículos também que eu li hoje de manhã, quando a gente começou a orar, que lá estava bem claro que a gente precisava pedir segundo a palavra. Nessa Bíblia, a página, Spurgeon, é a 1368. Gálatas, 1368. Eu falei os versículos 18 a 24, né? Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito, o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdará do reino de Deus. E permanecer nele, a gente vai entender agora o que é. Mas o Espírito produz o fruto. Este fruto, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificam as paixões e desejos da sua natureza humana. Então, para entender, isso aqui eu quis ler, para entender o que significa permanecer nele. Porque é muito fácil, permanecer nele é o quê? É ter fé? É orar? Não. É justamente produzir frutos do Espírito, hein? Certo? Versículo 9. Eu os amei. Claro, hein? Ele foi até sacrificar para a gente na cruz. Como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, a minha palavra, os mandamentos é a palavra, permanecem no meu amor. Quando a gente obedece, que a gente permanece no amor dele, senão a gente não permanece. Assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele, eu lhes disse estas coisas para que vocês fiquem repletos da minha alegria. Você vê? A gente tem que... Ele é exemplo para a gente. Ele veio para a Terra, ele podia falar... não, agora... Ele nasceu homem, né? Ele sentia as coisas, tinha dor, tinha lágrima. Nasceu de uma mulher. Ele tinha o corpo humano. Então ele podia falar, não, pai, eu não vou permanecer no teu amor. Nessa coisa, não, eu não vou lá morrer na cruz, não. Agora que estou aqui, agora estou sentindo como que é a coisa. Não, não vou não. Não vou não. Mas por isso que ele fala, eu permaneci, vocês têm que permanecer. Vocês têm que ser fiel igual a como eu fui fiel. Eu vou reler para a gente entender bem. Eu os amei como o Pai me amou.
mesmo que o pai o sacrificou, ele o amou. Hein? Ele o amou. Porque ele voltou, ele deu tudo para ele reina. Não é? Permanecem no meu amor, que é o mesmo amor que o pai teve para com ele. Quando vocês obedecem aos meus mandamentos, quando a gente obedece só, quando obedece aos meus mandamentos, permanece no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos do meu pai, porque eu vou me crucificar, me sacrificar, eu permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Como que a gente pode ficar alegre, hein? Ele fala, eu estou alegre, porque eu vou para o sacrifício, mas para vocês, é para agradar o meu pai. Então, a gente também tem que se sacrificar, não pela nossa vida, mas no dia a dia. A gente tem que permanecer em tudo que a gente leu em Gálatas. Não se deixar atrair pelos desejos sexuais, sei lá de quê, de traição, mentiras, ganância. Tudo isso é o que ele está falando de permanecer. É que a gente pode ser alegre, realmente alegre, sabendo, não, eu não traí, eu não desobedeci, eu não menti. Isso que é a alegria, saber que a gente não mente, não trai, a gente não fica nessa alegria. Rapaz, que legal, eu consegui, meu espírito conseguiu dominar a minha carne. Não é minha carne que dominou meu espírito. Sim, sua alegria transbordará. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Ele deu o primeiro exemplo. Ele deu a vida para nós. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Então ele está dando a vida para os amigos. Hein? Ele fala, vocês serão meus amigos, mas tem uma condição. Vocês serão sim meus amigos. Eu vou lhes chamar de amigos. Mas vocês têm que fazer o que eu ordeno. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidência a seus escravos. É verdade, não vamos chamar nem senhor nem escravo, mas patrão, vamos chamar de patrão empregado, vai. O patrão, geralmente, ele não vai quando tem um problema, ele não vai no empregado e falar, o que você acha que eu tenho que fazer? Não, ele não vai falar nada. Ele vai deixar ele fora de todas as coisas. O Senhor não faz isso. O Senhor em nós fala, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer isso, e vocês vão ter a salvação. Eu vou lhes explicar tudo, eu vou me sacrificar para vocês. É difícil um patrão se sacrificar, né? Pode até acontecer, mas é difícil, hein? O patrão cristão, sim, quando tem uma relação como Jesus com seus discípulos, você tem um patrão com seus empregados, essa relação cristã, sim, aí tem a transparência, mas senão ele não demonstra, hein? Não existe, vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravo, pois o Senhor não faz confidência a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Aqui tem muitas Bíblias que falam assim, vocês não me encontraram, eu os encontrei. Porque o negócio aqui de escolha, mesmo quando está escrito escolha, a gente tem que entender que, na verdade, um encontro que ele fez com a gente. Esse aqui ele vai falar logo depois, não é uma coisa de destino, é de predestino. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei, eu os nomeei, para irem e produzirem frutos douradouros, para que o Pai lhes dê tudo que pedirem em meu nome. Este é meu mandamento, amem uns aos outros. Ele fala bem. Eu os nomeei, ou chamei, para irem e produzirem frutos douradouros, para que o Pai lhes dê tudo que pedirem em meu nome.
Se ele nos chama, nos nomeia, é segundo a sua palavra, hein? De novo, a gente vai levar o evangelho, as boas novas, tal como elas estão escritas. Então, o que a gente pede para o Senhor, de novo, é tudo segundo a palavra. Então, é por isso que ele fala, de novo aqui, e vocês pedirão, o Pai lhe dê tudo que pedirem em meu nome. Este é meu mandamento. Amem uns aos outros. É por isso que eu sempre falo, a gente tem que... Nosso amor, ele é a demonstração que a gente ama Cristo. Não há outra coisa. A gente não pode demonstrar de verdade que a gente ama Cristo, a gente só pode falar. Mas se eu falo para ti, não, lá para lá, sei lá, eu não dou importância nas pessoas, nos meus irmãos, aí não tem amor de Cristo, hein? Se o mundo os odeia, lembre-se de que primeiro odiou a mim. Será que o mundo nos odeia? Se o mundo nos ama, o mundo os amaria se pertencesse a ele. Mas vocês já não fazem parte deste mundo. Eu os escolhi, de novo os encontrei, para que não mais pertencem a este mundo. Eu os tirei do mundo. E por isso o mundo os odeia. Agora, tem que saber, quando a gente está no mundo, será que a gente pensa igual a eles, a todo mundo que a gente encontra? Ou será que eles veem mesmo que pensam diferente? Eu acho que eles veem, porque vocês já contaram várias vezes que às vezes dá uns conflitos, hein? Não dá? Então, é que alguma coisa está certa, hein? Quando está conflitando com o mundo, é que a gente está no caminho certo. Eu os escolhi para que não pertences a este mundo, e por isso o mundo os odeia. Vocês se lembram do que eu lhes disse? O escravo não é maior do que o seu senhor. Uma vez que ele, ou eles, me perseguem, também os perseguirão. E se obedecem a minha palavra, também obedecerão a sua, não é? Agora, se a gente não obedece a palavra do Senhor, obviamente que a gente não tem autoridade nenhuma sobre o mundo também não, hein? Mas se a gente obedece, segue a justiça do Senhor, então as pessoas também vão ter que se curvar quando a gente usa o nome de Jesus, hein? Farão tudo isso a vocês por minha causa, pois rejeitaram aquele que me enviou. Porque quem não aceita Jesus, como ele sempre falou, não aceita o Pai. Então não adianta falar, eu creio em Deus, mas Jesus foi um profeta. Eu não creio em Jesus como Filho de Deus. Porque isso não funciona, porque quer dizer que também eles rejeitam Deus. Eles não seriam culpados, eles não seriam culpados se eu não tivesse vindo nem lhes falado. Ele veio no meio da gente, então ele demonstrou, ele fez milagre. Então isso nos deixa culpado. Quem não aceita Jesus nos deixa culpado, porque ele estava aqui, ele demonstrou. Aí ele fala, vocês não teriam culpa nenhuma se não viesse. Como os judeus antes, não tinha Jesus que tinha vindo, então tudo bem. Agora, estou aqui, eu fiz as coisas, vocês viram, vocês me rejeitam, então aí sim, agora vocês são culpados. Eles não seriam culpados se eu não tivesse vindo, nem lhes falado. Agora, porém, não tem desculpa por seu pecado. Quem me odeia, também odeia o Pai. Não adianta falar, não, a gente tem Alá, tem o Pai, e você é um ninguém. Não, porque agora estou aqui. Vocês estão vendo. Então não adianta falar que vocês me rejeitam, porque vocês rejeitam então meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles sinais que ninguém mais pode realizar, eles não seriam culpados. Porque quem já tinha ressuscitado mortos? Quem já teria dado a vista a um cego de nascença? Então, ninguém, não é? Agora, porém, viram tudo que eu fiz. E, no entanto, ainda odeiam a mim e a meu Pai. Isso cumpre o que está registrado nas escrituras deles. Odiar, quando ele fala deles, ele fala
dos fariseus, hein? É dos saduceus, que são esses mestres que estavam rejeitando ele, e depois o povo seguiu. Registrando nas escrituras deles, odiaram-me sem motivo. A gente pode ler, está em Salmos 35, eu vou ler. Salmo 35, 69 e 4. Salmo 35, vou ler só um 69. Salmo 69 e 4. Porque é interessante sempre ler quando ele faz menção que está confirmando a escritura. A gente estava falando também no outro dia, hein? O porquê de alguns livros constar na palavra, alguns outros não. Por quê? Porque sempre tem referência nesses livros. Hein? Então, aqui tem a referência que o próprio Jesus Cristo está citando. Que ele fala, isto confirma, está registrado nas escrituras deles, odiaram-me sem motivo. E quando a gente lê Salmo 69, 4, versículo 4, os que me odeiam sem razão são mais numerosos que os cabelos da minha cabeça. Você vê como é uma coisa que tudo já vai se encaixando, hein? Mas eu enviarei a vocês o encorajador, o Espírito da verdade, que é, na verdade, o Espírito Santo, claro, mas é quem dictou a Paulo, a todo mundo, essa palavra, né? É o Espírito da verdade. A gente tem ele agora, claro que a gente tem ele no coração, mas a gente tem ele aqui escrito, porque é o Espírito, quando ele está falando isso, ele está falando para os apóstolos, para os discípulos, mas eu os enviarei, ele não está falando para a gente, aqui, ele está falando para eles lá, mas eu enviarei a vocês o encorajador, o Espírito da verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. E vocês também devem testemunhar a meu respeito, porque estão comigo desde o início. Quando ele fala desde o início, aqui também é aos discípulos, desde o início do ministério. Né? Ele os escolheu, tudo, pegou, ele estava andando junto com Jesus. Então, o Espírito Santo ele já está falando aqui que tudo que eles vão falar, o Espírito, você lembra que a gente viu no 14, que ele irá lembrar para eles tudo que eles terão que falar, é tudo que ele tinha feito. Por quê? Porque eles iam escrever esses evangelhos. Hein? Aí tinha falado no 14, mas o meu Espírito ele vai lembrar vocês de tudo que eu tinha falado para vocês. Ele vai os encorajar, os ajudar. Ele está repetindo aqui no 15 a mesma coisa. Mas eu enviarei a você o encorajador, o Espírito da verdade, que é a palavra. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito, e vocês também terão testemunhar escrevendo as cartas, os evangelhos a meu respeito, porque estão comigo desde o início. Amém? A gente continua a próxima vez com 16, não prolongar, porque a gente não mudar de assunto. Esse aqui porque o outro é depois sobre o Espírito Santo mesmo. Aqui é mais sobre a nossa relação com Jesus, hein? Ele fala da relação que a gente tem que ter entre ele, entre nós e ele. Porque que ele está em nós, que a gente está nele, que a gente tem que ficar com os preceitos dele, que a gente tem que continuar na fé, que a gente não pode abandonar essa fé. O que é estar nele, nesse capítulo 15, é realmente fazer as obras do Espírito e não se deixar levar pela carne. Hein? A gente lembra dessas coisas de Gálatas que a gente leu. Isso, quando a gente começa a fazer as coisas que estão descritas lá, a gente já pode falar, opa, eu tenho que voltar para o caminho de Cristo, não é? Então, muito, muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por essa palavra, pelo espírito de justiça, de verdade, Senhor. O Senhor coloca em nossos corações, através da Tua palavra, que a gente pode sempre ter na mão, Senhor, mesmo quando a gente não está muito bem, se a gente está meio disperso, que a gente foi chateado com alguma coisa, mas se a gente tem a verdade escrita pelo Teu Espírito, através dos apóstolos,
Senhor, na Bíblia, na Tua Palavra. Então a gente tem esse recurso de sempre poder nos referir à Tua verdade, à Tua justiça,